tema de hoje é união estável. Como classifica a união estável, quais são os requisitos e muito mais, tá bom? Então o tema de hoje é muito importante, relacionado também aos imóveis, porque a união estável também dá direitos reais, ou seja, direito ao patrimônio constituído também. Nós vamos explicar melhor isso daí, tá bom? Professor, o que é a união estável então? Olha só que interessante. Antes de falar de união estável, é importante falar que o conceito de família mudou. E ainda bem, porque o professor acredita no amor, né? Acredita que a família é amor, não é só sangue. Muitas vezes você tem um vínculo de amor com uma pessoa que não é sangue do teu sangue, maior que uma pessoa que você teria com uma pessoa com vínculo sanguíneo. Então, o amor é família hoje. O direito civil, pouco alterado, direito civil é muito conservador. Se você pegar a legislação que menos alterou no nosso país nos últimos anos, foi o direito civil. Mas o direito de família, ele altera constantemente. A partir da Constituição Federal de 88, alterou mais ainda. Nós temos aí dentro do Código Civil o estudo do direito de família. Professor, qual que é o conceito de família? No passado, era papai, mamãe, 2 cachorros, assim, 2 filhinhos, 2 cachorros, igual aquela música, eu, você, 2 cachorros. Então era assim praticamente. Hoje mudou. Hoje uma família é considerada família com um vínculo de amor, não importa o tipo de ligação. Hoje uma pessoa que mora sozinha também é considerada família. Essa pessoa que mora sozinha, ela e o gato, ela e o cachorro, ele e o gato, também é considerado família. E essa proteção ocorre até na execução. Lá na execução, quando a gente fala de processo, tem a fase de conhecimento e a fase de execução. A fase de execução é a fase que eu estou cobrando você, eu já ganhei. Ocorreu uma sentença, o judiciário bateu na mesa e julgou. E deu o direito de cobrar você. A fase de execução é a fase de cobrança, é a fase de pagamento. Nós temos uma tese no direito muito importante que é o chamado bem de família. Bem de família é uma tese que você fala assim, esse bem, esse imóvel, pode ser bem móvel ou imóvel, hein? Esse imóvel é meu, é o único imóvel que eu tenho. Isso é bem de família. É uma proteção jurídica, é um direito material que entra lá no direito processual para proteger esse bem, esse único bem que protege uma família. No passado, a família é uma pluralidade de pessoas, de vínculo sanguíneo. Hoje não. Uma pessoa que mora sozinha é considerada família. E nós temos vários exemplos. Homem com homem, mulher com mulher. Nós temos até uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a 175. Essa resolução permite a validade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Essa resolução obriga os cartórios a respeitarem isso. Não só a parte de casamento, mas também da união estável e também conseguir converter a união estável em casamento. Olha que interessante. Então o direito mudou. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o MC Catra, né? Conhecido aí pela mídia. O sujeito tem 7 mulheres. E uma sabe da outra, mora todo mundo junto. Professor, funciona isso? Eu não sei, não estou dando opinião, mas é uma realidade. E é considerada família isso. Olha que interessante. Então o conceito de família mudou. E a gente precisa saber disso. O conceito de família mudou. Tanto é que nós temos uma ação tão conhecida, tão importante, na verdade conhecida pelo meio jurídico, mas o leigo ainda não tem acesso a essa ação, que é a ação de declaração de socioafetividade ou afetividade. Isso prova que o direito não é mais apenas sangue. O direito, o vínculo familiar é também amor, é mais amor que qualquer outra coisa. Hoje, se você tem uma criança do lado da sua casa, você cuida dessa criança, porque a mãe só trabalha, o pai só trabalha, essa criança não sai da sua casa e você cuida dessa criança como se fosse um filho, leva no cinema, leva para tomar sorvete. E a gente está falando isso no bom sentido mesmo, no sentido de amor, porque hoje o mundo é muito sujo, né? Então a gente imagina sempre situações absurdas. Não, no sentido de amor mesmo, de carinho, de respeito ao próximo, ao ser humano. Então você cuida dessa criança. Se você cuida dessa criança durante um período, já ocorre uma situação de afetividade. Você, se você quiser usufruir desse meio jurídico, você pode ingressar com uma ação que chama ação declaratória de socioafetividade ou afetividade para que essa criança, para que na certidão de nascimento dessa criança você inclua o seu nome, como pai, como mãe. Professor, como que vai ficar essa situação? 2 pais, 2 mães, essa é a realidade. E acontece, pesquisas revelam isso, a mídia também, o Fantástico fez uma reportagem sobre isso recentemente. Então, hoje nós temos um mundo diferente, o direito de família mudou demais. Hoje você consegue colocar o seu nome, na certidão de nascimento de uma criança. Basta você provar o amor. Para isso, basta você usar provas documentais, orais, Facebook, fotos, atas notoriais, provar que existe um vínculo sanguíneo, não, mas um vínculo de amor com aquela criança. Olha que interessante. O direito mudou demais. Então, hoje, o direito de família não é mais sangue. É também sangue, mas muito mais amor. O direito de família hoje é afetividade, socioafetividade, isso quer dizer amor. Então hoje você vira o pai de uma criança
não é o pai biológico, né? Mas afetivo, ou socioafetivo, como você quiser chamar, mas você consegue. Professor, em relação a essa criança, ela vai ter vários direitos? Vários direitos. Ela vai ter os direitos sucessórios, pensão alimentícia. Fato é que uma vez feita essa ação, declarado esse direito, você não consegue voltar atrás, hein? Não adianta essa criança virar para você, te maltratar e falar, eu não quero mais, não vou ser mais seu pai, hein? Eu briguei para ser seu pai pelo amor, não pelo sangue, não quero ser mais. Não tem jeito, não tem como evitar isso. Uma vez que foi declarado, será declarado para sempre. Olha que interessante, olha como o direito mudou. Dentro dessa seara, olha que legal, nós temos a união estável, que é um vínculo familiar antigo já. A união estável já é antiga, porém reconhecida ultimamente, da Constituição para cá. A nossa Constituição Federal, que é a legislação mais importante, menciona a união estável, menciona, protege, e a jurisprudência criou realmente hoje o embasamento legal que união estável também é uma modalidade de família. Olha que legal. União estável, muita gente confunde, fala muita bobagem. Então vamos quebrar as lendas jurídicas hoje, hein? Olha só, a primeira bobagem que o pessoal faz é falar que acabou o concubinato. Não acabou, ele existe ainda. Professor, o que é esse concubinato, esse nome estranho aí? Não posso falar que é união estável. Concubinato é aquela situação que a pessoa tem um relacionamento, ele, ela e ela, tem um relacionamento, porém não é divorciado, é casado ainda, ou ainda é separado, né? Então é um relacionamento às escondidas. Às escondidas é concubinato. Em relação aos direitos sucessórios e outros direitos, envolve, porque o concubinato você não tem direito à meação. Nem ele, nem ela. Ou nem ele, nem ela, nem ela. Não tem direito à meação. Eu só consigo as benfeitorias provadas. O esforço em comum. Então, os imóveis, os bens adquiridos em esforço comum, se eu provar, eu consigo a partilha desses bens. Então, o concubinato no mundo jurídico, ele continua existindo sim. Muita gente fala, não existe mais. Existe sim, tá aí, ninguém mexeu. Fato é que é um relacionamento diferente, é um relacionamento que existe uma certa proibição, porque ele ou ela ou os dois são casados, né? Então o concubinato seria a relação mais antiga como conhecido do amante, né? Dos amantes. Então o concubinato é isso. Em termos de partilha de bens, isso não é interessante, porque você não consegue a meação. Você tem que provar ela ou ele, tem que provar que constituíram aquele bem em conjuntos, em esforços conjuntos, né? Então conseguiram juntos esse bem, aí vai entrar uma partilha. Esquece o concubinato, só para não fazer a confusão. Volto para a união estável, olha que legal, hein? A união estável já é reconhecida como uma entidade familiar, isso não resta dúvida. União estável entre homem com mulher com homem com homem, mulher com mulher. A união estável, olha que interessante, existe uma discussão e muita bobagem que a mídia fala por aí, então vamos acertar isso. Professor, união estável tem que morar na mesma casa. Não é verdade. A união estável não precisa morar na mesma casa. Eu posso viver uma união estável mesmo morando em outra casa. Ela mora numa casa ou mora em outra. E mesmo assim é uma união estável. Então, a união estável não é coabitação, né? Quando eu falo de união estável, uma das classificações, um dos requisitos, eu não posso levantar e falar assim, tem que morar junto. Não é verdade. Existe muita união estável onde o casal mora separado e não deixa de ser uma união estável, tá? Então, vamos falar dos requisitos verdadeiros, verídicos, né? Professor, o que classifica uma união estável? Primeiro requisito é a relação ser pública. É isso mesmo, a publicidade da relação. Então, todo mundo sabe que você e ela e você, ele, ela e ela, todo mundo sabe que vocês moram juntos. Ou se não mora junto porque não é o requisito, né? Pelo menos um frequenta a casa do outro constantemente, um ajuda o outro. Existe uma relação, companheirismo, e todo mundo conhece. Você, ela ou você, ele, tá num churrasco de amigos, só um namorico, hein? Aí ela vai pegar a farofa, você vira e fala assim, olha, eu vou fazer uma média com ela, quer ver? Amor, minha esposa, vem cá. Pronto, já virou união estável, hein? Professor, como assim? Olha só como a brincadeira saiu, cara. Já virou união estável porque todo mundo ali na festa entendeu que você vive uma união estável. Você chamou ela de amor, minha esposa, vem cá. Então já prova, já tem um dos requisitos da união estável, já fica mais fácil de provar. Então cuidado, união estável tem que existir publicidade. Todo mundo tem que saber que você, ele, ela, né? Ou ele, ela, vocês se ajudam, um é companheiro do outro. Cuidado com isso, hein? Então união estável nesse sentido, essa é a primeira classificação, o primeiro requisito dela. Olha que interessante. A união estável também, ela tem que ser constante. Então tem que ser um relacionamento público e constante. Diferente do concubinato, né? Que lá não é público. O concubinato é escondido. O pessoal, eles se encontram escondidos, é diferente. Aqui,
Na união estável, a relação é pública, o povo tem que saber que mora junto, se não mora junto, porque não existe a necessidade do requisito da coabitação, se não mora junto, mas se ajudam, sempre estão juntos, né? Então, um cuida do outro, então isso é união estável. E tem que ter a publicidade, tá? Olha que interessante, além da publicidade, o relacionamento tem que ser constante e duradouro. Então, união estável tem que ser constante e duradouro. Diferente de um namoro, onde o namoro é totalmente diferente, não existe o companheirismo, nós sabemos que tem namoro que já é praticamente união estável, né? É uma união estável, mas o namoro não tem uma ligação tão forte, juridicamente não tem uma proteção legal, união estável já tem. Essa união estável é duradouro o relacionamento, ele é duradouro porque é um relacionamento que realmente toda semana o casal se vê, não se vê todo dia, não mora juntos, mas um dorme na casa do outro uma vez por semana, 2 vezes por semana. Olha que interessante. Então é um relacionamento duradouro, existe uma convivência constante. Não é coabitação, hein? Igual muita gente fala. É um relacionamento duradouro, eles se encontram frequentemente. Olha que legal. Quando eu falo da união estável, é importante você saber que a união estável hoje, a jurisprudência moderna, isso eu falo da nossa alta corte, entende que a união estável, em um relacionamento durante 3 meses, se um dormir na casa do outro 2 vezes por semana, já é união estável, hein? Professor, não é vínculo empregatício? Parece, né? Lá da trabalhista, né? Parece um vínculo empregatício, mas não é não, é união estável, hein? Então, cuidado. Se você não quer viver uma união estável, você, ele ou ela, você que está nos assistindo, né? Avisa o colega, avisa o irmão. Se você não quer viver, cuidado com esse negócio de dormir um na casa do outro, hein? Se esquecer uma cueca, se esquecer uma calcinha, já era, hein? Uma toalha, já era, hein? Então, cuidado. Quando você não quer viver uma união estável, você precisa se proteger. Existe uma modalidade agora, que é o contrato de namoro. Muita gente está fazendo contrato de namoro. Professor, mas por que eu vou começar a namorar a pessoa, olhar para vamos fazer um contrato de namoro? É verdade. O pessoal está fazendo direto e reto. O perfil de quem está fazendo esse contrato de namoro é o pessoal acima dos 30 anos. Porque abaixo disso, a verdade é uma só. Ainda é aquele relacionamento, né? Aquele namoro. A partir dos 30 anos a coisa já é mais séria, o pessoal já é mais experiente. E o pessoal está fazendo contrato de namoro. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. O pessoal está fazendo contrato de namoro porque medo de ter a classificação de não estável. Não que isso vai proteger 100%, é uma verdade absoluta, uma proteção absoluta. Não, é relativa, mas já ajuda. Esse contrato de namoro normalmente tem o quê? Algumas obrigações. Olha só, hein? Esse contrato de namoro permite pactos, algumas obrigações, e permite colocar uma cláusula dizendo que não existe uma união estável. Olha que interessante. Muita gente está fazendo, e o pessoal mais experiente está fazendo, por medo, né? Envolve patrimônio. Professor, qual o grande receio da união estável? A união estável, ela gera vínculo patrimonial. Tudo adquirido após a constância da união estável é dos dois, porque prevalece o regime de casamento. No Brasil, nós temos 4 regimes de casamentos. Tem o regime união universal de bens, tudo antes ou após a constância do casamento é dos dois. Temos o regime parcial de bens, tudo após a constância do casamento é dos dois, né? Tudo após, antes não. Cada um que tinha antes é um bem particular, após é um bem comum. Temos o terceiro regime, então a gente falou de união universal, o segundo parcial, o terceiro é separação obrigatória, esse não comunica nunca, nem antes nem depois. E tem o quarto regime, que é muito teórico, pouco utilizado, mas tem uns gatos pingados por aí, que é a separação final nos aquestos, um verdadeiro contrato. Tem bem que comunica antes, tem bem que comunica depois, é um verdadeiro contrato, é um verdadeiro pacto. A união estável, tem muita gente, a mídia às vezes divulga muita informação errada, fala que a união estável só pode ser em regime equiparado ao regime parcial de bens. Não é verdade. União estável, eu posso escolher o regime de casamento que eu quiser. Continua sendo união estável, mas eu consigo escolher sim um regime. Então, falar que a união estável é só parcial de bens não é verdade. Tá? Toma cuidado com isso. Mesmo porque a união estável ela pode ser declarada ou não. A união estável declarada é aquela que eu fui no cartório e fiz uma declaração de união estável. Quando eu faço isso, eu posso escolher o regime que eu quero. Eu e ela, ela e ele e ela, pode escolher o regime que quer. Quando eu escolho o regime que quer, ótimo. Ela é declarada no cartório. Isso ajuda para convênio, para previdência social, pensão, seguro de vida, também clube. Muita gente faz isso, já está morando junto mesmo, precisa de um documento para provar, para ajudar o companheiro, para incluir ele no convênio, ele ou ela. Então acaba fazendo essa declaração. Nesse momento que eu vou fazer a declaração de não estável, que eu vou pagar em torno de R$300, arredondando aí, eu consigo
vários direitos, né? É uma prova para conseguir vários direitos. Ele, ela, ela e ele, eu consigo proteger meu companheiro, incluindo um convênio, então por isso muita gente faz. Quando eu faço a declaração de união estável declarada, ou seja, pública, dentro desse documento eu posso escolher um regime. Olha só, na omissão, se eu e ela não escolher o regime, vai ficar o regime automático lá do casamento, aqui na união estável. Parcial de bens, ou seja, após a constância da união estável, tudo que é constituído, adquirido, é dos dois. Olha que interessante. Tudo que é constituído, adquirido é dos dois. Antes não, cada um que tem é seu. União estável. Olha que interessante, hein? Quando eu falo da união estável, então nós temos a declarada e a não declarada. Essa não declarada é aquele namorico, que vai ficando sério, e aí acabam morando juntos. E aí tem vários nomes, né? Que são utilizados por aí. Né? Namoro, ficar junto, vários nomes aí que pelo Brasil muda. União estável. O namorico, quando mora junto, é união estável. Lembrando que o fator morar junto não é requisito, hein? Coabitação. Eu posso viver uma união estável morando em casas separadas, tá? Então, cuidado. A união estável, quando eu falo dessa união estável não declarada, ela é um problema jurídico. Porque em qualquer situação, na morte de um ou do outro companheiro, eu vou ter que litigar, vou ter que pedir essa declaração na justiça. O nome da ação é ação de reconhecimento de união estável. Reconhecimento de união estável. Tem outro nome também, hein? Além do reconhecimento, declaração. Tanto faz, hein? De estado para estado, muda muito o termo da ação, nomenclatura da ação, mas é a mesma coisa. Ação de reconhecimento de união estável ou declaração de união estável. Isso eu vou pedir para a justiça declarar uma união estável. Quais são as provas, professor? Tudo é prova, né? Provas orais, ou seja, testemunhas, depoimento pessoal das partes, e também as provas documentais. Pode ser documento, papel, Facebook, até perícia, né? Perícia, o juiz pode nomear um perito, inspeção judicial também, o juiz nomeia, né, um oficial de justiça, convoca o oficial de justiça, ele vai lá fazer uma inspeção judicial. Então, vale todos os tipos de prova. No mundo das provas nós temos duas, as provas orais e as provas documentais. Olha que interessante, esse reconhecimento normalmente envolve partilha. Ninguém pede o reconhecimento de uma união estável se não tem direito à partilha de um bem, não tem direitos previdenciários, ou um seguro de vida, né? Então sempre envolve algum valor pecúnia, né? Dinheiro. Quando eu ingresso com essa ação, eu quero o reconhecimento, a justiça vai declarar. Olha que interessante, numa sentença de união estável, sempre o juiz vai colocar na sentença a data do início da união estável. Por que é importante fazer isso? Ele sempre vai apontar uma data. Ele vai presumir uma data e vai apontar uma data. Porque é necessária essa data para que possa realmente zelar pelos direitos patrimoniais do casal. A partir dessa data que foi declarada na união estável, tudo que foi constituído dali para frente, fato é dos dois, é dos dois. Nós temos a exceção a essa regra, né? Assim como acontece no casamento. A exceção a essa regra é a doação, é a herança e também a subrogação. Professor, o que é isso? Na verdade, o que comunica numa união estável são os bens adquiridos de forma onerosa. Todos aqueles bens adquiridos após a constância da união estável, adquiridos de forma gratuita, eu preciso prestar atenção, porque normalmente não comunica. Comunica é dividir, fazer meiação. Então eu tenho a doação, não comunica. Herança não comunica e também a subrogação. Olha só, ela já tem um apartamento. Você fala para ela assim, vem morar no meu apartamento. Eu moro de aluguel, mas o apartamento é maior. Vem morar comigo. Ela vai, pronto. O casal está morando lá e não dá certo. Não dá certo. Amanhã ele fala assim, esse apartamento que você tinha também é meu, né? Você vendeu, esse dinheiro agora é meu. Não é não, hein? Não é não. Por quê? Se ela pegou o dinheiro do apartamento, após a constância da união estável, ela vendeu o apartamento e guardou numa poupança, aquele dinheiro é só dela. Porque ele vem de uma subrogação. Ele vem, na verdade, de um patrimônio anterior à constância da união estável, hein? E o mesmo ocorreria se ela comprasse um outro apartamento. Vamos dizer que ela vendeu o apartamento, já na constância da união estável, mas o apartamento é anterior à constância da união estável. E ela comprou um outro apartamento, vendeu por 300 e comprou por 300. Ele também não tem direito. Não tem direito, por quê? Porque é uma subrogação. Ela só trocou, pegou o mesmo dinheiro e comprou outro apartamento. Professor, e se comprou um de 400? Aí, cuidado. Porque dentro dos 300 mil não tem direito, mas dos 100 já tem. A dos 100 mil já tem direito. Então, na verdade, desse valor a maior já tem direito, tá? Então, cuidado com isso. Mas é importante você saber que na relação da união estável, nós temos 3 situações aí que não comunicam. Ou seja, dinheiro gratuito, né? Ou um bem gratuito, doação, herança e subrogação, tá bom? Então, é a dica do professor. Outra situação importante também.
Professor, todo mundo pode viver uma união estável? Cuidado, hein? Os impedidos no casamento também não podem viver uma união estável. Então, ascendentes com descendentes, ou vice-versa, não pode viver uma união estável. Vínculo sanguíneo, aqueles mesmos impedimentos que nós temos aí do Código Civil em relação ao casamento, também são impedimentos da união estável. Então, nem todo mundo pode viver uma união estável. E aí, qualquer coisa que é proibido, que é um impedimento em relação ao casamento, também é um impedimento na união estável. E se ocorrer, é um concubinato, tá bom? Concubinato, na verdade, é um ato contrário ao interesse moral do Código Civil em relação ao casamento, ok? Então, fique atento em relação a isso. Volto a falar, hein? Cuidado! A jurisprudência, de forma pacífica, hoje, entende que se você frequenta a casa dele ou dela, dele, dela, durante 3 vezes por semana, de 2 a 3, durante 3 meses, já é uma união estável. Em lugar nenhum, tem um período correto. Professor, quanto tempo dá uma união estável? Não tem isso. Se a gente procurar, não tem. O que a gente consegue achar é que é uma forma pacificada, que 3 meses, um frequentando a casa do outro, já dá união estável. Então, qual que é a dica, professor? Não dorme na casa dele, não dorme na casa dela. Se você for ficar preocupado com isso, é melhor nem dormir. Dorme em lugar neutro. Porque se dormir um na casa do outro, dá união estável, né? Então, cuidado. Tem o contrato de namoro, que é a grande novidade, isso é importante você saber. Caso você tenha interesse, é um contrato de namoro que existe e virou moda agora, né? Virou uma modinha aí. Olha que interessante também. No casamento, nós temos a separação, o divórcio. Muita gente, a mídia divulga errado. A separação não existe mais. Não é verdade. Continua existindo a separação. A separação, na verdade, continua existindo, mas ela está caindo em desuso. Porque hoje, a partir da emenda constitucional 66 de 2010, permite você fazer o divórcio direto. Como assim, professor? No passado, você tinha que fazer a separação. Essa separação poderia ser voluntária, ou seja, sem briga, consensual, ou com briga, litígio, contenciosa. Depois da separação, da decisão da separação, você respeitava um lapso temporal, 1 ano, né? E ingressava com uma outra ação, olha só, conversão de separação em divórcio. Você tinha que converter aquela separação em divórcio. Eu tinha que usar 2 ações, usufruir de 2 institutos. Olha que interessante, hein? Então, o casamento, para divorciar, não era tão fácil, não. Tinha que fazer a separação, depois tinha que fazer também a conversão da separação em divórcio, seja consensual na época, né? Se fosse consensual, voluntário, tinha que fazer. Eu tinha que usar testemunhas, hoje não, né? Hoje não, mudou. Com a emenda constitucional 66 de 2010, olha que interessante, eu posso fazer o divórcio direto e reto. Direto e reto. Eu não preciso mais fazer a separação. Mas, se por algum motivo você queira fazer a separação para depois fazer o divórcio, por algum motivo, você pode. A separação não morreu, hein? Ela está viva ainda, hein? Eu fico perguntando, para que você vai fazer a separação, sendo que tem o divórcio direto e já resolve? Você vai gastar mais dinheiro, né? Você vai fazer a separação, depois vai fazer a conversão da separação em divórcio, você vai gastar muito mais. Então, o fato é melhor fazer o divórcio direto. E nós temos aí um fundamento legal para isso, que é a emenda constitucional. Emenda constitucional, a única forma que a gente tem de alterar a Constituição Federal, 66 de 2010, tá? Então, essa emenda constitucional mudou em relação a isso. Olha que interessante. Casamento, eu tenho divórcio. Casamento, eu tenho divórcio. União estável, não há que se falar em divórcio, hein? Quando eu falo de união estável, a ação adequada é a dissolução. Dissolução. Então, a ação que eu vou usar é a dissolução, ok? Então, não é o divórcio. A ação que coloca fim, que extingue a relação de união estável é a dissolução, tá? Professor, quando que eu uso a ação de reconhecimento? Eu só uso a ação de reconhecimento de união estável quando essa união estável não é declarada. Se ela é declarada em cartório, eu não preciso fazer o reconhecimento, já tem um documento público que declarou. Eu só faço esse reconhecimento quando não tem esse documento público. E aí o nome da ação é dissolução, só faço dissolução. Então tem a ação de dissolução de união estável e tem a ação de reconhecimento ou declaração de união estável e dissolução. Eu posso acumular as duas, tá? Posso acumular as duas. Professor, união estável cabe alimentos? Cabe também. A jurisprudência nesse sentido já pacificou. Se você vive uma união estável e depois você, do nada, você termina essa união estável, ele ou ela e ele, ela e ela, terminou essa união estável. Se você tirou ele ou ela do mercado de trabalho, essa pessoa que foi tirada do mercado de trabalho, você atrapalhou a carreira dela, pode sim ingressar com uma ação de pensão alimentícia contra você, hein? Cuidado, hein? Pode ingressar pedindo pensão alimentícia. Como assim, professor? Olha só que interessante, ó, você vira para o companheiro,
que você vive uma união estável, e vira para ele e fala assim, olha, para com isso, você ganha muito pouco, vai estudar para concurso público, porque não dá, eu ganho mais que você tem que melhorar de vida. Aí você deixa essa pessoa 2, 3 anos estudando, paga cursinho para ela, do nada você fala assim, essa pessoa, meu Deus do céu, eu pago 3 anos cursinho, ela não passa em nenhum concurso. De manhã vai para academia, à tarde vai fazer caminhada e à noite falta no cursinho. Você acaba descobrindo que a pessoa falta no cursinho, a escola preparatória para concurso. Aí você chega na pessoa e fala, não quero mais, chega, não adianta, eu quero te ajudar, você não quer ser ajudado, né? Cuidado, hein? A partir do momento que você manda ele embora ou ela embora, termina essa relação de união estável, cabe a ele ou ela ingressar com uma ação contra você e pedir uma pensão provisória, mas uma pensão, porque você tirou ele do mercado de trabalho ou ela. Então, cuidado, tá bom? Cabe pensão alimentícia sim, tá bom? Primeira pergunta aqui, o Adolfo Júnior, da Praia Grande. A união estável caracteriza-se por uma situação de fato, em que um homem e uma mulher convivem como se fossem casados, modo público, contínuo e duradouro, mesmo sendo casados oficialmente anteriormente. O casal na exposição da sociedade pode acarretar alguns impedimentos na justiça, por alguma parte de quem se sentir lesado, marido ou mulher de ambos. A jurisprudência pode punir os envolvidos? Essa união estável, sim, existe punição, sim. Se essa união estável, na verdade, os interesses da união estável prevalecem hoje e equiparam-se ao casamento. Tanto é que na união estável também tem que seguir aqueles requisitos. A proibição à traição, né, e vários fatores. Tudo aquilo que a gente vê no casamento, a gente enxerga na união estável também. Na verdade, a união estável é uma outra modalidade, não é casamento. Tanto é que na união estável não tem divórcio, tem dissolução, mas os requisitos, não só os requisitos, mas também os direitos e deveres, prevalece igual ao casamento. Então existe a punição sim, tá? Existe a punição sim, porque hoje, a partir da Constituição de 88, ela é uma entidade familiar com seu nome próprio, com seus requisitos próprios, mas respeita por equiparação e analogia aos requisitos do casamento. Então tem punição sim. Então um exemplo disso aqui. Professor, vive uma união estável. Descobri que ela me traiu, ele me traiu, tenho provas de uma conjunção carnal, algo assim. Eu consigo, com o fundamento lá do casamento, punir, pedir uma indenização? Consegue sim, porque a união estável, apesar de ser uma modalidade de entidade familiar diferente, ela segue os requisitos do casamento, ou seja, os direitos e deveres, tá bom? Legal, boa pergunta e bom conceito aqui, gostei.